O que você acredita sobre enxergar além do visível está prestes a ser questionado de forma radical. A mente comum pensa que abrir o terceiro olho é um ato místico distante, reservado a poucos. Mas a verdade é que existe um caminho preciso, silencioso, escondido dentro de cada um, que Thoth guardou para aqueles preparados para ver além do véu da rotina e dos condicionamentos coletivos. Hoje você vai descobrir a chave secreta que ativa essa percepção profunda, e não como um truque, mas como uma reprogramação consciente da sua própria consciência. Imagine perceber o mundo com clareza inédita, sentir conexões sutis que antes passavam despercebidas, reconhecer padrões que o levam à essência do seu ser. Isso não é ficção, é um despertar estruturado que respeita a natureza interna da mente humana. Cada ensinamento que vou compartilhar é um mapa direto para acessar memórias arquetípicas que Thoth deixou como legado. Símbolos que, quando compreendidos internamente, transformam o modo como você sente, pensa e percebe. Respire fundo, feche os olhos por um instante e repita mentalmente: minha visão interior desperta agora. Escreva essa frase nos comentários se sentir ressoar, porque é a primeira âncora da transformação que vamos explorar juntos. Se você deseja se aprofundar, confira os benefícios e seja membro. O primeiro obstáculo que encontramos não é externo, mas dentro de nós. A mente dispersa, que vive presa a padrões herdados e distrações incessantes. Thoth nos ensinou que o terceiro olho não se abre com força, mas com atenção plena, como uma flor que se curva ao sol apenas quando o solo está preparado. Ao focar a percepção naquilo que realmente pulsa na vida, você começa a notar as sutilezas que o mundo oferece. Cada detalhe que antes passava despercebido se torna um sinal, uma ponte para acessar a mente profunda, uma memória de claridade interna que estava escondida. Muitos procuram fora o que só pode ser despertado dentro. A prática é simples. Observe o fluxo de pensamentos sem se identificar com eles. Veja-os como nuvens passando. E aos poucos, o símbolo arquetípico do olho interno começa a ganhar contornos claros. O segundo desafio é o medo sutil de enxergar demais, de perceber dimensões de si mesmo que a mente habitual evita. Thoth nos lembra que a percepção profunda é uma dança delicada. Há que se manter equilíbrio entre observar e absorver, entre sentir e compreender. Imagine caminhar por um corredor escuro e notar pequenos reflexos de luz. Se você recuar por medo, nunca verá o brilho completo. Mas se seguir atento, cada reflexo se torna um guia. Pratique agora. Concentre-se por alguns minutos em um ponto entre as sobrancelhas. Visualize uma luz tênue que pulsa suavemente, sem forçar, apenas observe. Essa é a porta de entrada para o terceiro olho, ativada por atenção, não por desejo desesperado. Cada símbolo que Thoth deixou é como uma memória do universo impressa em você. Quando você se conecta com ele, não é apenas enxergar, mas sentir a inteligência sutil que move tudo. Perceba o padrão da sua respiração, a cadência dos pensamentos e emoções, e imagine que cada pulsar é uma nota na sinfonia universal. Quem pratica relata mudanças significativas na percepção da própria vida, como se pequenas decisões fossem iluminadas por uma sabedoria invisível, mostrando caminhos antes ocultos. Aplique isso antes de tomar qualquer decisão hoje. Feche os olhos, visualize o símbolo do olho, respire fundo e pergunte internamente: qual é o passo mais alinhado com minha essência agora? A mente humana tende a buscar resultados imediatos, mas Thoth ensinou que a percepção real é paciente, como um rio que esculpe rochas lentamente. Persistência e constância são o segredo. Comece com 5 minutos diários de observação silenciosa do próprio campo mental, sem julgar, apenas notando padrões. Aos poucos, pequenos insights surgem, clareza se instala e a sensação de bloqueio interno começa a se dissolver. Não é necessário entender tudo de imediato,
A inteligência interna age como um maestro, orquestrando a visão interior em harmonia com seu ritmo natural. Muitos se surpreendem ao notar que decisões complexas e sentimentos confusos se tornam mais claros, revelando um mapa interno que antes estava obscurecido pelos condicionamentos coletivos. Para ativar o terceiro olho de forma consistente, Toth recomenda trabalhar com imagens interiores. Não pense em símbolos como algo externo, mas como recordações internas que despertam respostas automáticas da mente profunda. Por exemplo, imagine um olho luminoso flutuando suavemente na frente de você, pulsando em sincronia com sua respiração. Sinta como cada inspiração alimenta essa luz e cada expiração a expande. É um exercício simples, mas poderoso, que permite que seu cérebro e mente profunda sincronizem-se com a percepção elevada que o terceiro olho oferece. Repita diariamente e observe como pequenos sinais e padrões do mundo externo começam a se revelar com maior clareza. A dúvida é natural e a mente racional tentará sabotar o progresso com perguntas incessantes. Será que funciona para mim? Ou será que não estou apenas imaginando? Aqui a prática é confiar no processo interno, no feedback sutil que sua própria mente fornece. Comece a perceber pequenos fenômenos, como intuições precisas, sonhos mais claros ou uma sensação de presença quando está calmo. Não é magia, é sintonia com sua própria inteligência interna. Toth dizia que o terceiro olho é a lembrança de uma memória esquecida, o despertar de uma percepção que sempre existiu, mas foi encoberta pelos hábitos e distrações do dia a dia. Um dos pilares do método secreto de Toth é a integração com o corpo e a respiração. Cada célula do seu corpo participa dessa percepção. Ao focar no centro entre as sobrancelhas, não ignore o corpo físico. Sinta a energia fluindo pela coluna, conectando a cabeça, o coração e o plexo solar. Esta atenção corporal ativa circuitos de percepção que a mente comum ignora. Experimente. Sente-se confortavelmente, respire profundamente, visualize o eixo de luz conectando seu centro frontal à base da coluna e sinta como cada respiração alimenta essa luz interna. Este exercício, feito diariamente, fortalece a memória arquetípica do terceiro olho, preparando-o para insights cada vez mais profundos. A consciência desperta através de pequenos sinais diários. O terceiro olho não é um evento único, mas um estado progressivo de percepção refinada. Toth nos ensinou que cada detalhe percebido é uma instrução da mente profunda, uma bússola interna. Observe agora o ambiente à sua volta, cores, sons, movimentos, e perceba como a atenção concentrada revela texturas e nuances que antes passavam despercebidas. Quanto mais você pratica, mais esses sinais se tornam automáticos, guiando decisões, sentimentos e pensamentos de forma harmoniosa e intuitiva. Este é o poder do terceiro olho, não como um fenômeno esotérico, mas como uma prática de atenção interna contínua. Outro aspecto essencial é o silêncio interno. Muitas pessoas confundem silêncio com ausência, mas ele é o espaço de onde nasce a percepção verdadeira. Ao treinar a mente a descansar no espaço entre pensamentos, você cria uma plataforma para que imagens interiores surjam espontaneamente. Toth afirmava que no silêncio reside a inteligência primordial, aquela que observa e organiza o fluxo da vida sem esforço. Experimente agora. Feche os olhos, respire lentamente e observe o espaço entre cada pensamento, sem preencher nada. Ali, a memória arquetípica do terceiro olho se revela, não como visão literal, mas como percepção clara, sutil e direta. Cada exercício é um convite à paciência ativa. Não espere resultados espetaculares da noite para o dia. O verdadeiro despertar é gradual, discreto, mas irrevogável. Toth nos lembra que o terceiro olho é um símbolo de consciência
e como todo símbolo precisa ser respeitado e internalizado lentamente. Ao manter prática diária, pequenos insights surgem, clareza interna aumenta e a sensação de bloqueio mental diminui. O mundo deixa de ser apenas um conjunto de estímulos, tornando-se um campo de significados sutis, onde cada detalhe é uma porta para a compreensão mais ampla. A visualização é poderosa porque conecta o consciente ao subconsciente, criando uma memória sensorial interna que ativa padrões de percepção profunda. Imagine-se observando sua própria respiração, vendo cada inspiração como luz entrando em seu corpo e cada expiração como sombra que se dissolve. Esta prática fortalece o terceiro olho ao integrar mente, corpo e percepção de forma simultânea. Não há segredo externo. O segredo está no alinhamento interno, na atenção plena aplicada com consistência e simplicidade. O despertar do terceiro olho, segundo Toth, não é sobre enxergar o futuro ou ler mentes, mas sobre perceber padrões invisíveis, compreender relações sutis e acessar memórias que orientam a vida de forma mais clara. Ao praticar a atenção ao símbolo do olho, respiração consciente e percepção corporal, você ativa uma inteligência interna que muitos passam a vida inteira ignorando. Este é o convite: perceber, sentir, integrar e deixar que a consciência se expanda naturalmente. Cada pessoa terá uma experiência única, e isso é desejável. O objetivo não é replicar uma experiência externa, mas desenvolver percepção interna e autoconhecimento. Note pequenas mudanças, decisões mais claras, emoções mais equilibradas, sonhos mais vívidos. Esses são indicadores de que a memória arquetípica do terceiro olho está sendo acessada. Toth enfatizava que cada insight interno é uma luz sobre caminhos que antes pareciam obscuros. O terceiro olho também é fortalecido pelo silêncio externo. Dedique momentos diários para se afastar do ruído, observar a natureza, escutar o vento, sentir a textura da vida. Esses gestos simples ressoam com a mente profunda, estimulando percepções sutis. Não é sensacionalismo, mas conexão consciente com o fluxo da vida, percepção direta que a mente comum ignora. Quem pratica relata uma ampliação do entendimento interno, maior clareza emocional e alinhamento com escolhas conscientes. A atenção ao momento presente é o catalisador do despertar. Toth nos ensinou que cada instante contém instruções sutis, memórias escondidas e símbolos que indicam o caminho da consciência expandida. A prática diária de observar pensamentos, respiração e sensações sem interferência ativa o terceiro olho como um músculo que se fortalece com repetição cuidadosa. É uma dança de presença e observação que revela gradualmente a paisagem interna antes invisível. A mente comum busca controle, mas o terceiro olho floresce com observação sem julgamento. Note padrões recorrentes em sua vida, decisões automáticas, reações emocionais e veja-os como sinais de padrões herdados. Ao perceber sem criticar, você integra essas memórias, transformando condicionamentos coletivos em compreensão pessoal. A prática é simples, mas exige disciplina: observar, perceber, integrar e seguir. A prática da visualização do olho interior deve ser constante e gentil. Respire, visualize, sinta e observe. Não force a experiência, apenas permita que a memória arquetípica desperte em seu ritmo natural. Toth dizia que cada imagem interior, quando contemplada com atenção, se torna um espelho da consciência mais ampla, revelando padrões que a mente racional jamais alcançaria sozinha. A integração do corpo, mente e atenção é o caminho mais seguro. Ao alinhar respiração, percepção e visualização, você cria uma sincronia que desperta naturalmente a percepção interna. Não há truques externos, fórmulas mágicas ou atalhos, apenas prática consciente, repetição, observação e presença contínua. Este é o método secreto,
antigo e silencioso, que Toth compartilhou com aqueles que desejam transcender padrões inconscientes e acessar a percepção clara do terceiro olho. Cada insight, cada percepção sutil, é um passo em direção à compreensão do fluxo interno da vida. Ao perceber pequenas correlações, padrões e sinais, você entende que a consciência não está limitada ao corpo ou ao pensamento. Ela se expande em rede, conectando memórias internas e símbolos universais. O terceiro olho é, portanto, um portal interno para essa percepção expandida, despertada lentamente, mas com precisão cirúrgica. Nunca confunda rapidez com profundidade. O despertar verdadeiro é paciente, discreto, constante e irrevogável. A atenção diária, aliada à percepção interior, cria uma memória arquetípica que guia a mente e o corpo de forma harmoniosa. Cada prática, cada visualização, cada momento de silêncio contribui para o desenvolvimento dessa percepção, fortalecendo o terceiro olho de maneira natural, segura e profunda. Perguntas que surgem são oportunidades de reflexão. Será que estou progredindo? Ou será que isso realmente funciona para mim? São dúvidas naturais. A resposta não está em palavras externas, mas na observação interna. Pequenos sinais, clareza crescente, intuições mais precisas. Este é o feedback silencioso da mente profunda, a confirmação do alinhamento com a percepção interna que Toth ensinou. A prática constante transforma hábitos inconscientes em atenção consciente. Cada gesto, cada respiração, cada observação fortalece a memória interna, criando um campo de percepção onde o terceiro olho opera sem esforço. A mente desperta não para controlar, mas para compreender, perceber, integrar e agir em harmonia com o fluxo interno da vida. O terceiro olho não é um destino, mas uma jornada. Cada prática, cada observação, cada insight é um portal que se abre, oferecendo compreensão e percepção progressiva. Toth deixou estas instruções como legado, e quem se dedica com paciência e atenção descobre uma consciência mais clara, mais conectada, mais viva. Você já percebeu que a mente humana tende a classificar o invisível como irrelevante? Toth nos lembra que a percepção não é uma questão de ver, mas de decodificar os códigos internos que a vida já imprime em nós. Ao cultivar a atenção silenciosa e profunda, o que antes parecia uma distração se transforma em um mapa. Cada sombra de dúvida, cada hesitação, cada sensação sutil no corpo é um sinal que aponta para a inteligência arquetípica do seu interior. Ao invés de buscar efeitos espetaculares, você começa a notar padrões internos, se revelando como mensagens sutis de alinhamento. A prática é de observação radical. Veja sem interferir, escute sem filtrar, e permita que a mente profunda mostre o que você ainda não reconhece sobre si mesmo. Muitas pessoas acreditam que abrir o terceiro olho é sobre energia ou sensação. Toth ensina que é sobre memória arquetípica, sobre resgatar uma lembrança antiga de percepção pura. Imagine que cada célula do seu corpo guarda informações que você ainda não acessou. Quando você centra sua atenção entre as sobrancelhas, conecta o consciente com essa memória. Experimente sentir a respiração como um fio condutor de clareza, ligando cada momento à percepção silenciosa, e observe como pequenas intuições começam a surgir sem aviso. Cada percepção sutil é uma facada na ilusão de que você sabe tudo sobre si mesmo, e cada insight transforma lentamente o modo como você observa o mundo. O silêncio é o catalisador que muitos ignoram. Toth nos convida a usar o silêncio como laboratório interno, onde imagens, memórias e símbolos podem emergir naturalmente. Não é sobre eliminar pensamentos, mas sobre criar espaço para que eles se revelem em forma de padrões coerentes. Experimente, sente-se e observe sem julgar. Cada flutuação de pensamento é uma pista, cada sensação corporal, uma instrução.
A percepção se expande quando a mente não tenta forçar o entendimento, mas aceita a revelação gradual de seus próprios códigos internos. Este é o núcleo do despertar: paciência, presença e atenção plena. A respiração se torna instrumento de percepção. Cada inspiração alimenta a memória arquetípica. Cada expiração integra os sinais internos. A atenção constante ao ritmo da respiração cria uma ressonância com a inteligência interna, como se cada célula estivesse participando de uma sinfonia silenciosa. O terceiro olho, então, não é uma estrutura física a ser aberta, mas um fluxo de consciência que conecta corpo, mente e percepção. Quem pratica percebe mudanças sutis, intuições mais claras, decisões mais coerentes, sensação de alinhamento com a própria essência. O medo de enxergar demais é um obstáculo silencioso. Muitos recuam diante do que poderiam perceber, preferindo o conforto da ignorância. Thoth ensina que a percepção profunda não exige coragem heróica, mas atenção disciplinada. Observe o que surge no campo interno: imagens, pensamentos, sensações, sem julgar. O que antes parecia desconexo começa a se organizar em padrões compreensíveis, revelando insights que a mente superficial jamais captaria. Este é o despertar do terceiro olho, reconhecimento e integração do invisível, que já está presente. Cada visualização ativa áreas do cérebro que permanecem adormecidas. Ao imaginar o olho interior pulsando suavemente, você está reforçando conexões neuronais que ligam percepção, memória e atenção. Não se trata de truques místicos, mas de exercício consciente que integra cérebro, mente e atenção profunda. Thoth nos lembra que esta é uma prática de refinamento e não de espetáculo. Quem persiste percebe uma ampliação gradual da percepção, detalhes do ambiente, padrões em comportamentos, sinais internos que antes passavam despercebidos. A percepção interna não é linear. Thoth ensina que o tempo da mente profunda é cíclico e insights surgem quando você menos espera. Cada momento de atenção plena é um passo no alinhamento com memórias arquetípicas. Experimente observar pequenos detalhes hoje: a textura de um objeto, a cadência de sons, a sequência de pensamento. Essas observações são ancoras que fortalecem o terceiro olho. A compreensão surge sem pressa, como a luz penetrando gradualmente em um cômodo escuro. A prática de observar sem julgar transforma padrões herdados em percepção consciente. O terceiro olho não é um poder sobre o mundo externo, mas sobre o seu próprio campo interno. Cada emoção, cada hábito, cada pensamento é um símbolo que pode ser decodificado. Quando você os percebe sem resistência, eles se tornam instrumentos de alinhamento, e não obstáculos. Thoth nos lembra que a verdadeira visão não é sobre ver mais, mas sobre compreender melhor. O despertar é silencioso, mas não passivo. Cada exercício de atenção, cada respiração consciente, cada visualização fortalece a memória arquetípica e aumenta a clareza da percepção. Pequenos sinais começam a se tornar consistentes. Intuições, percepções sutis, reconhecimento de padrões. Este é o efeito cumulativo do método secreto: consistência, presença e prática consciente, sem depender de estímulos externos. A integração mente-corpo é essencial. Cada célula participa da percepção interna. Quando você respira profundamente, imagina o eixo de luz conectando a cabeça, coração e plexo solar. Você não está fazendo um exercício simbólico, mas ativando conexões internas que facilitam a percepção profunda. A atenção corporal é o fio condutor do terceiro olho, fortalecendo a memória arquetípica e preparando a mente para insights cada vez mais precisos. A memória arquetípica é o mapa. Cada símbolo interno é uma instrução de percepção. Cada sensação corporal é uma bússola silenciosa. Thoth nos ensina que a atenção consciente é o único caminho seguro. Ao observar pensamentos e sensações sem interferir, você começa a notar padrões de ação, decisão
e emoção que antes passavam despercebidos. Esta prática cria clareza, alinhamento e percepção contínua, como se o próprio universo estivesse mostrando caminhos internos. O terceiro olho funciona como radar de percepção sutil. Ele não revela imagens fantásticas, mas permite enxergar padrões e conexões invisíveis. A observação consciente do corpo, da respiração e do fluxo de pensamentos cria sincronia, alinhando atenção e percepção. A prática diária transforma o que antes era disperso em coerente, mostrando que o poder de percepção está dentro e não depende de fatores externos. A atenção plena diária é o segredo mais guardado de Thoth. Não se trata de exercícios complexos, mas de constância e cuidado. Observe padrões de pensamento, respiração, sensações físicas e respostas emocionais. Cada pequeno detalhe é uma instrução do terceiro olho, um lembrete da memória arquetípica interna. A clareza não vem de esforço, mas da prática consciente, silenciosa e repetida. O terceiro olho desperta ao integrar percepção e intuição. Thoth nos ensina que intuição é memória arquetípica em ação, respostas rápidas, insights espontâneos, compreensão súbita de padrões internos e externos. Ao perceber o fluxo de vida com atenção, você ativa essa capacidade de forma segura e progressiva. A prática contínua transforma a percepção em guia confiável, e não em habilidade extraordinária ou inacessível. A percepção interna exige desapego do resultado. Thoth mostra que o verdadeiro despertar não é sobre conseguir ver mais, mas sobre perceber de forma clara e integrada. Cada observação silenciosa, cada atenção à respiração, cada visualização de símbolos internos é um passo em direção à clareza. Quando você desliga a expectativa, a percepção floresce naturalmente e insights que pareciam inacessíveis se tornam evidentes. A prática diária cria inteligência interna. Ao observar e integrar, você constrói padrões de percepção refinada que se manifestam em decisões, intuições e clareza emocional. Thoth ensina que esta percepção não depende de circunstâncias externas, mas do alinhamento interno. Quanto mais constante for a prática, mais sólido se torna o terceiro olho, atuando como bússola silenciosa no cotidiano. A mente profunda responde a estímulos sutis. Cada exercício, cada visualização, cada momento de atenção é como água que lentamente escava a rocha, criando canais internos de percepção. Thoth nos lembra que não há pressa e que a consistência silenciosa é mais poderosa que qualquer esforço intenso ou gesto dramático. A percepção cresce de forma orgânica, revelando padrões e insights antes invisíveis. O terceiro olho revela que tudo é simbólico. Emoções, pensamentos e hábitos carregam significados internos que, quando observados com atenção, indicam o caminho da percepção consciente. Cada experiência torna-se uma lição, cada reação uma chave. Thoth nos convida a decodificar o mundo interno, entendendo que o externo é reflexo do que está dentro. A prática do método secreto não exige condições especiais. Pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que haja atenção plena. Cada respiração, cada observação, cada visualização fortalece a memória arquetípica e expande a percepção silenciosa. Quem mantém esta prática constante começa a notar que o mundo cotidiano se torna uma fonte de insights, cada detalhe carregando instruções sutis para a mente consciente. A percepção profunda muda a relação com o tempo. Thoth nos lembra que o tempo da mente profunda não é linear, mas cíclico e interconectado. Cada instante de atenção plena é um portal para percepções que transcendem a cronologia comum, revelando padrões e conexões internas. A prática diária permite acessar essa consciência expandida, sem esforço, apenas observando, respirando e integrando. A visualização consciente é um fio condutor para a inteligência interna. O símbolo do terceiro olho pulsa em sincronia com atenção e respiração,
criando um campo de percepção onde insights surgem naturalmente. Todd ensina que notar estas sensações com atenção transforma a percepção interna e fortalece o terceiro olho. Ao integrar observação corporal e atenção mental, insights surgem naturalmente, decisões se tornam mais coerentes e a percepção do fluxo interno se expande. A atenção contínua é catalisadora de insight. Todd nos lembra que observar sem interferir, registrar sem julgar e integrar silenciosamente cria clareza profunda. Cada sensação, cada padrão de pensamento, cada emoção percebida é um portal para a memória arquetípica. Pequenos sinais se tornam consistentes, intuições se tornam precisas e a percepção interna se fortalece de forma cumulativa e segura. O terceiro olho transforma percepção em ação. Cada insight silencioso é um guia para decisões mais conscientes, escolhas mais alinhadas e integração profunda da consciência. Todd ensina que a percepção não é passiva, ela é mapa, bússola e laboratório interno simultaneamente. Cada momento de observação é uma oportunidade de perceber padrões invisíveis, integrar informações e expandir compreensão interna. A prática diária gera inteligência silenciosa. Cada respiração observada, cada pensamento registrado, cada sensação notada constrói clareza, percepção refinada e memória arquetípica ativa. Todd enfatiza que consistência é chave. Pequenas práticas repetidas diariamente produzem percepção cumulativa, insights precisos e alinhamento interno que transformam gradualmente a forma como você percebe e interage com o mundo. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si. Algo silencioso, mas transformador, começou a despertar. E ainda há camadas que você precisa explorar se quiser acessar o verdadeiro potencial prometido no título. Cada respiração consciente, cada instante de observação, cada sensação percebida é um degrau para essa expansão que poucos ousam alcançar. Seja membro do canal, porque somente os iniciados têm acesso a insights mais profundos, práticas exclusivas e orientações herméticas que fortalecem a percepção interna de forma real e constante. Esta é sua oportunidade de caminhar junto com Todd e integrar a sabedoria ancestral de maneira transformadora. A sabedoria de Todd não chega como resposta, mas como um espelho. E agora ele está diante de você, silencioso, revelando padrões invisíveis que sua mente precisa reconhecer. Respire fundo, observe e lembre-se, o próximo insight está apenas esperando sua atenção consciente para emergir.